Todo mundo feliz aí? Amém? Quem aqui gosta de ler a palavra de Deus? Quem gosta da Bíblia? Então, hoje nós vamos ler de verdade. Estão preparados? Abre sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 17. E nós vamos ler bastante a palavra de Deus hoje. Amém? 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso de número 4. 1 Samuel, capítulo 17, verso 4. Quem achou aí? Então vamos lá. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Vai agora para o verso 16, aí no capítulo 17 mesmo, verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos, um éfa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher sua filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar sua afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?
verso 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Agora o verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Uma pausa aqui. Falei que a gente ia ler muita Bíblia hoje, não falei? Foi muito? Nem começou ainda. Mas a pausa aqui é só para falar que no fim desta história, todo mundo já sabe quem ganha, Davi ou Golias? Davi mata Golias. Agora pula aí para o capítulo 18, 1 Samuel 18, a partir do verso 10. 1 Samuel 18, 10. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Agora vai para o capítulo 19. Logo em seguida, aí, capítulo 19, a partir do 1º verso. Falou Saul a Jonas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Agora vai para o capítulo 24. E vai sair daqui hoje todo mundo doutor em 1 Samuel, hein? 1 Samuel 24, a partir do verso 1. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engede. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo o Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas, no caminho onde havia uma caverna, entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul.
Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Agora vai para o capítulo 26. 1 Samuel 26, a partir do verso 2. Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi. Acampou-se Saul no outeiro de Aquila, defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto, e sabendo que Saul vinha para ali à sua procura, enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, e viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento, e o povo ao redor dele Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zerua, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abissai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe. Não será preciso, segundo Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo quanto vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Vamos parar aqui. Senhor Deus, até aqui nós lemos a sua palavra e te agradecemos por ela, porque sabemos que ela é uma palavra viva e eficaz, ela é transformadora das nossas vidas, e nós te pedimos que hoje, Pai, essa palavra venha entranhar em nossas mentes e nossos corações, trazendo salvação, transformação, renovação, ensino, que o Senhor possa nos iluminar, Senhor, para que sejamos despertados e conheçamos mais profundamente a palavra do Senhor nesse dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui duas histórias longas a respeito de Davi diante de um inimigo. Davi e Golias, e Davi e Saul. E por que Davi enfrentou a Golias e matou a Golias, e Davi não enfrentou a Saul e não quis matar a Saul? E a resposta para essa pergunta é: porque nem todo inimigo tem que ser enfrentado. Nem toda luta é uma boa luta. Nem toda luta deve ser começada. Nem toda batalha vale a pena e se justifica. E aí cabe a nós discernir, procurar saber quais são os inimigos que nós temos que enfrentar e quais são as lutas que nós temos que lutar. Para entender isso, nós vamos ver a diferença aqui entre os inimigos de Davi. Primeiro, nós temos Golias. Golias não conhecia Davi, nunca tinha visto Davi na vida, e Davi nunca tinha visto Golias na vida, não convivia com ele, não sabia quem era ela, não era um amigo pessoal dele, e muito menos um inimigo pessoal dele. Nunca tinha perseguido a Davi, nunca tinha tentado matar Davi, não tinha nada, relação nenhuma com ele. Então, daí a gente pode inferir até que nem inimizade entre eles poderia haver, porque você só pode ter por inimigo alguém que você convive. Agora, uma pessoa que você nunca viu na vida, está vendo ali pela primeira vez, então não era nem inimigo dele, nem nada, mas ele resolveu enfrentar. Tomou esse cara por inimigo e resolveu enfrentar. E, por outro lado, nós temos Saul. Saul conhecia Davi, convivia com ele, se tornou, por inveja,
um inimigo pessoal dele, sem que Davi tivesse feito nada contra ele, perseguiu a Davi, tentou matar Davi, e Davi não quis lutar com ele, não quis matar ele, não quis confusão com ele. E quando a gente olha essa situação, a gente percebe que Davi tinha muito mais motivos para lutar contra Saul do que contra Golias. Saul estava tentando matar ele, era inimigo declarado, ele falou que queria matar ele. Ele tinha motivo real, palpável, concreto para matar Saul. E se matasse, ninguém julgaria mal a Davi, porque, realmente, foi ilegítima defesa. O cara queria me matar. Falou para todo mundo, inclusive, não escondeu isso, avisou que queria me matar. Juntou um exército para ir atrás de mim e me matar. Eu tive a oportunidade, eu matei o cara, porque senão eu ia acabar morrendo. Então, ele tinha motivo para brigar com Saul, muito mais do que com Golias. Mesmo porque, quando a gente olha também, Golias era um sujeito grande, forte, estava vestindo uma armadura, estava preparado para a guerra, tinha uma espada, e Davi não tinha absolutamente nada. Tentaram botar uma armadura nele, ele não conseguiu andar direito com aquela armadura, dispensou a armadura e foi enfrentar o gigante. Agora, Saul, por 2 vezes, estava ali indefeso diante de Davi. Davi, presta atenção, o seguinte, nem precisava ele mesmo matar Saul, bastava ele avisar para os soldados que estavam com ele ali, que eles mesmos davam conta do recado e matavam o cara. Mas Davi preferiu enfrentar a luta que era muito mais difícil e que não tinha nenhum motivo aparente para ele se envolver naquela luta. Era uma briga de 2 exércitos, ele não era membro do exército. Que ele foi se meter nessa enrascada? E na outra luta que envolvia ele diretamente, ele não quis lutar. O outro que era inimigo declarado dele, ele saiu fora. Por que Davi agiu dessa forma? Por que ele entendeu que Golias era o inimigo que valia a pena ser enfrentado e Saul não? Por que a guerra contra Golias, ele achou que era uma guerra que valia a pena, e na guerra contra Saul, ele entendeu que não valia a pena? Para a gente descobrir por que Davi achou assim, ele nos dá a resposta em Salmos que ele escreveu. Abre sua Bíblia aí, no Salmo número 3. Salmo 3, escrito por Davi. Nesse salmo, Davi fala assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Anda um pouquinho para frente aí, Salmo 7. Salmo 7, versos 1 e 2. Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Anda mais um pouquinho para frente, no Salmo 31, Salmo 31, a partir do verso 13, nós vamos ler 31, de 13 a 15.
Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Bom, irmãos, nós vemos aqui que Davi sempre buscava ao Senhor para livrá-lo dos seus inimigos. Há muitos outros salmos escritos por Davi no mesmo sentido. Eu separei esses 3 trechos de salmos aqui, mas tem pelo menos uns 20 outros salmos nos quais Davi insiste nesse mesmo tema, ele colocando diante de Deus a perseguição que ele sofre, colocando diante de Deus os inimigos deles e pedindo a Deus para que Deus o livrasse dos inimigos. Ele preferia buscar a Deus, buscar ao Senhor, pedir o auxílio do Senhor, do que lutar com a força do próprio braço. Isso é o que ele deixa claro aqui nos salmos dele. Davi, a Bíblia nos fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que buscava obedecer os mandamentos do Senhor. Todos nós sabemos que Davi pecou, que Davi se desviou, que ele depois se arrependeu, quis voltar ao que era a palavra de Deus, ele quis voltar à obediência aos mandamentos do Senhor. E nós sabemos que os mandamentos do Senhor são eternos. Mas quando perguntaram para o Senhor Jesus, né, qual era o maior dos mandamentos, o que ele respondeu? Ele respondeu, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Em segundo lugar, amar o próximo como a si mesmo. E aqui nós temos uma resposta importante do motivo pelo qual Davi não lutou contra Saul. Porque Saul era próximo a Davi. E ele estava cumprindo o mandamento de Deus ali de amar ao próximo. E aqui tem um ensino muito importante para a gente, que é o seu próximo, muitas vezes, é o seu inimigo. A gente acha que o próximo é alguém da sua família, que o próximo é o seu colega de trabalho, gente boa, que você relaciona com ele, é o seu irmão aqui na comunidade, que você tem uma simpatia por ele, que vocês fazem coisas juntos. Você acha que o próximo é isso, as pessoas que relacionam com você, com quem você convive, os seus vizinhos e tal. E sim, esses todos são seus próximos. Mas os seus inimigos também são seus próximos. Muito provavelmente, se tem alguém que não gosta de você, essa pessoa que não gosta de você, não gosta de você porque convive ou conviveu com você. E achou algum motivo para não gostar de você e para te perseguir. Então, muitas vezes, o seu próximo é o seu inimigo. Mesmo porque, se não fossem nossos próximos, nem se tornariam nossos inimigos também. Não teria motivo nem para gostar, nem para deixar de gostar da gente. E o Senhor Jesus nos ensinou, nos deu isso também como mandamento, que a gente deveria não só amar ao próximo, mas que a gente deveria também amar os nossos inimigos. Abre sua Bíblia de novo aí. Lucas capítulo 6. Quem já cansou de ler a Bíblia? Fala amém. Vamos lá. Lucas capítulo 6. A partir do verso 27. Lucas 6, 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam,
bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Vai um pouquinho abaixo aí no verso número 32, Lucas 6, 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Amém? Foi exatamente isso o que Davi fez. Davi amou ao seu próximo, que era o seu inimigo. Foi por isso que todas as oportunidades que Davi teve de perseguir a Saul, de matar a Saul, de lutar contra a Saul, de tirar a vida dele, ele preferiu ficar quieto, porque ele estava amando o inimigo dele. E quem ama faz o bem. O Senhor não ensinou a gente que a gente tem que pagar o mal com o bem? E não o mal com o mal? É exatamente isso o que Davi fez em relação a Saul. Ele pagou o mal que Saul queria fazer a ele com o bem, poupando a vida de Saul. Você não vai achar nenhum momento na história de Davi com Saul, Davi falando mal de Saul, nem sequer isso. Nem sequer Davi se levantando para criticar. Eu falei, Saul agora, esse cara é um vagabundo. Eu estava lá fazendo bem para ele quando ficava possesso do espírito imundo, eu ia lá, tocava a harpa e ele ficava liberto. Eu venci a batalha contra os filisteus, poupei o exército dele, matei Golias, fiz só coisa boa para esse cara, sou amigo dele, sou amigo do filho dele, e ele agora me perseguindo. Você não vê Davi falando isso. E quantas vezes nós nos damos o direito de julgar as pessoas, de criticar as pessoas, porque está fazendo isso ou fez aquilo, ou eu não gostei do comportamento dela na igreja, ou o que ela falou contra mim não sei o quê, e aí fala mal do senhor, você fala mal de volta, você está pagando mal com mal. Quantas discussões surgem, quantas brigas, às vezes dentro do ministério, entre os irmãos, ou na sua casa, ou com seus colegas de trabalho, porque você se dá ao direito de criticar uma pessoa pelas atitudes dela. Quando que a gente aprende aqui com o rei Davi, é que mesmo que essa pessoa esteja te perseguindo e buscando tirar a sua vida, que é o maior grau de perseguição que uma pessoa pode ter contra alguém, é querer tirar a vida daquela pessoa, mesmo nessa hipótese, nós devemos amar o nosso inimigo e não falar mal dele, e não sair criticando, e não sair reclamando da postura dele, mas orando e colocando diante de Deus que o Senhor o livre daquele problema, daquela conduta, daquela inimizade, daquela situação. E abençoa a vida dessa pessoa que pode estar te perseguindo. Essa é a atitude correta. Não vale a pena lutar contra o seu próximo, mesmo que o seu próximo seja o seu inimigo. É isso que Davi fez, e é isso que o Senhor Jesus aí em Lucas
nos ordena a fazer. Mas aí fica agora uma pergunta sem resposta. Se é assim, por que então Davi resolveu enfrentar Golias e matar Golias? Por que Davi não amou Golias? Eu estou fazendo um discurso todo aqui que é para amar o inimigo, mas quando chegou diante de Golias, pedra na cabeça dele, espada no pescoço. Por quê que Davi não agiu da mesma forma? E a resposta para isso está no primeiro texto que nós lemos aqui nessa manhã. Em 1 Samuel 17, 26, Davi, quando chega ali e começa a ouvir aquele burburinho, e ver que o exército estava todo mundo preocupado com aquele gigante que estava ali afrontando e falando, manda vir um homem para cá, se esse homem ganhar de mim, nós nos entregamos, se eu ganhar desse homem, vocês se entregam. E todo mundo com medo daquele homem. Davi chega ali e fala o seguinte, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, Golias não era um inimigo de Davi. Como eu falei antes, ele nem mesmo conhecia Davi. Mas Golias era inimigo de Deus. Essa é a batalha que nós temos que lutar contra os inimigos de Deus. Ele chega e fala, quem é esse incircunciso que está afrontando, não é ele falou que está afrontando o exército de Israel? Que está afrontando o exército do rei Saul? Não, que está afrontando o exército do Deus vivo. Vocês lembram que Golias, quando chega diante de Davi, começa a amaldiçoar Davi em nome dos deuses dele. Ele invoca os deuses dele ali contra Davi. Ou seja, Golias estava ali travando também uma guerra espiritual. E Davi, como é que respondeu a isso? Você vem contra mim com a espada, com a armadura, toda armada aí? Eu venho em nome do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. A batalha ali era, em primeiro lugar, espiritual, era dos deuses de Golias, amaldiçoando a Davi, e Davi respondendo em nome do exército do Deus vivo. Então, a única luta que vale a pena lutar, e o único inimigo que nós temos que enfrentar é a luta contra os inimigos de Deus, não contra os nossos inimigos. Esses nós temos que amar. E é por isso que a gente usualmente fala que o nosso inimigo é o diabo. A gente não fala isso? Nosso inimigo é o diabo. Mas, na verdade, ele, antes de ser nosso inimigo, ele é inimigo de Deus. É contra ele que nós temos que lutar. Temos que fazer como Davi fez, lutar contra o inimigo de Deus e amar os nossos inimigos. Lá em Efésios, capítulo 6, no verso 12, fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Abre sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 13. Atos capítulo 13, a partir do verso 6. Nós vamos ver a história de um sujeito chamado Bar Jesus, também conhecido como Elimas. Atos 13, a partir do verso 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, que assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Ô, gente, vamos ver aqui. Paulo foi contra esse cara e amaldiçoou ele ficou cego. Ele era inimigo de Paulo? Não era. Ele não era inimigo de Paulo. Ele era inimigo de quem? De Deus. Paulo estava ali querendo pregar o evangelho para o procônsul, que queria, que estava interessado em ouvir a palavra de Deus, que queria saber mais, mas esse mágico, esse sujeito, estava tentando impedir e afastar o procônsul da fé. Portanto, era um cara que estava indo contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, era ali um inimigo declarado de Deus. E esse inimigo declarado de Deus chega diante de Paulo, e Paulo resolve lutar contra ele. É uma luta correta, que tem que ser lutada, porque é contra o inimigo de Deus. Vocês lembram quando Jesus, já perto de ir para Jerusalém, onde ele seria morto e entregue ali, né, ele começa a conversar com os discípulos, e Pedro tenta de todo jeito dissuadir Jesus de ir para Jerusalém, porque sabia que chegando lá eles iam prender Jesus. E aí o que Jesus fala com Pedro? Afasta de mim, Satanás. Jesus lutou contra quem? Contra Pedro? Não, ele lutou contra o diabo, que estava tentando impedir, estava usando Pedro, tentando impedir que o propósito de Deus na vida de Jesus fosse cumprido. Ele lutou contra quem? Contra o diabo. Então, mesmo que aparentemente, naquele momento, quem estava sendo usado pelo diabo era Pedro, então, aparentemente, o inimigo de Jesus ali seria Pedro. Jesus sabia que ele estava sendo usado pelo diabo, que quem estava atrás daquele propósito de impedir a Jesus não era Pedro, era o diabo. Jesus lutou a luta que ele tinha que lutar. E o que ele fez com Pedro? Amou a Pedro. Pedro era o próximo dele. Mesmo Pedro tendo negado ele 3 vezes depois, ele falou: apacenta minhas ovelhas, não foi? Ele continuou amando a Pedro. Mesmo Pedro,
querendo impedir que o propósito dele se cumprisse, mesmo Pedro negando a ele, ele amou a Pedro. Porque o inimigo dele não é o próximo dele, são os seres espirituais das trevas. Esses são os inimigos. Aconteceu um fato comigo e com a Marina curioso. Nós estávamos em Tiradentes, numa pousada. Pense num programa bom. Você passar o fim de semana ali, né, gostoso, vamos namorar, vai ser uma beleza, né? E nós chegamos lá numa sexta-feira à noite e começamos a discutir raivosamente. Aquilo que ia ser um fim de semana maravilhoso, já havia um prenúncio de que ia ser, na verdade, um fim de semana horroroso, porque já começamos uma discussão antiga de um assunto ultrapassado, mas que o negócio foi discutindo. De repente, eu parei, olhei ao redor assim e me lembrei, espera aí, Marina não é minha inimiga não, é? Ela não é minha inimiga não, meu inimigo é o diabo. Na mesma hora eu parei de discutir com Marina, comecei a orar, repreendi o diabo, obviamente se acovardou e foi embora, e nós tivemos um fim de semana maravilhoso, foi uma bênção, porque eu lembrei que a minha luta não é contra a carne, não é contra o meu próximo, não é contra a minha esposa, não é contra o meu filho, não é contra o meu patrão, contra o meu empregado, contra o meu colega, contra o meu irmão. Minha luta é contra o diabo, o inimigo de Deus, que quer nos tirar do propósito dele. Então, meu irmão, o que eu quero que seja hoje registrado aí no seu coração é que você tem que lutar contra o inimigo certo. Essa é a luta que vale a pena. Pare de lutar com o seu próximo. Mesmo que o seu próximo seja seu inimigo, ele continua sendo seu próximo e você tem o dever de amar ao seu próximo. Ore pelos seus inimigos, faça o bem para os seus inimigos, seja generoso com os seus inimigos e use toda a sua força, toda a sua raiva, todo o seu poder, todo o seu tempo para lutar a guerra contra os inimigos do Senhor. Essa é a guerra que vale a pena lutar. Amém? Que o Senhor abençoe os irmãos.